Eu quero convidar a todos para nós estarmos de pé e abrirmos as nossas Bíblias na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 5. E aí você deixa marcada aí a Bíblia no texto que leremos, para logo em seguida nós meditarmos nesse texto, trazermos uma palavra para a nossa edificação. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o verso 5. Glória a Jesus. Veja se há alguém próximo a você que precisa de ajuda para encontrar o texto, ou alguém que não tem uma Bíblia, você pode compartilhar a leitura com ele. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum, não para que simplesmente pareça que nós somos aprovados, mas que vocês façam bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade, porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes, e a nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Façamos uma oração agradecendo ao Senhor pelo texto que temos lido. Querido Pai, nós te somos gratos, Senhor, por estarmos nesta noite reunidos na tua casa, por esta oportunidade tão rica que temos de ler a tua palavra, de meditar nela, que é instrução para a nossa vida, para a nossa edificação, Senhor. Que o teu Espírito continue ministrando a cada um de nós, falando a cada coração. Que o Senhor traga, Senhor, a cada um de nós nesta noite, a palavra que nós precisamos para a tua glória, para teu louvor. Nós te oramos assim, e em tudo te somos gratos, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meu amado irmão, minha amada irmã, deixa a sua Bíblia aberta no texto que nós já lemos, e vamos trazer uma palavra para a nossa edificação. Glória a Jesus. Nós vivemos numa época em que os exames são uma coisa muito comum, muito rotineira na nossa vida. Todos nós fazemos exames de vez em quando, pelo menos deveríamos, né? Se não exames físicos, mas pelo menos exames de consciência. Um exame pode revelar um problema, pode indicar uma necessidade, pode estimular uma preocupação, ou, quando está tudo bem, um exame traz alívio, traz conforto. Muitas vezes nós vemos alguém que vai fazer um exame um tanto delicado e pede oração. Irmãos, ore para que dê tudo bem no exame. E quando o exame dá tudo correto, as taxas estão boas, nenhum problema adicional, nenhuma necessidade de qualquer intervenção, aí a pessoa descansa, não é? Quando o exame é bom, descansa. Quando o exame não é, a gente fica preocupado. E hoje é uma noite que nós também devemos fazer um exame. Porque no texto que lemos, ou que leremos, texto base da Santa Ceia, o apóstolo Paulo diz que antes da ceia, cada um deve
examinar a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tendo feito isso, coma deste pão e beba deste cálice. Uma vez que não é só na ceia, mas todo dia nós devemos estar olhando para nós mesmos, fazendo uma autoavaliação, hoje à noite cabe nós olharmos para o texto que lemos e trazer dele algumas lições para a nossa vida. O apóstolo Paulo escreveu esta epístola, que é a segunda ou talvez a terceira carta que ele escreve à igreja em Corinto. E quando você lê esta carta, parece que eles estavam examinando o apóstolo e até reprovando em algumas coisas. Nós vamos ver que ali havia uma situação difícil e tinha gente que parece que estava duvidando da fé ou do chamado, da capacidade de Paulo. Mas agora ele, então, no final desta epístola, nos traz recomendações sobre esta questão de examinarmos a nós mesmos. A primeira coisa que nos chama a atenção no texto, queridos, é que nós devemos examinar não os outros, mas a nós mesmos, ou seja, a nossa própria condição, a nossa própria consciência. É fácil ou é mais fácil examinar os outros do que examinar a nós mesmos. Porque para examinar os outros, basta você prestar atenção a eles, mas para examinar a nós mesmos, precisamos refletir, fazer uma autoavaliação que às vezes nós não queremos. Os crentes em Corinto estavam questionando o ministério de Paulo, mas parece que não estavam examinando a sua própria situação, a sua própria fé. Será que eles estavam firmes na fé? Porque quando nós olhamos para o ensino do Senhor Jesus, no final do Sermão do Monte, ele diz que para nós podermos examinar os outros, ou até ajudá-los em alguma situação, nós precisamos antes examinar a nós mesmos. Quando ele disse: porque tu reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Alguém estava preocupado ou querendo tirar um cisco que havia caído no olho de alguém, mas no seu próprio olho havia um pedaço de pau que cobria totalmente a sua visão. Qual é a recomendação então do Senhor? Tira primeiro a trave. Primeiro veja a sua visão como está. Depois você pode tirar o argueiro do olho do teu irmão, porque se nós não estivermos enxergando bem, nós podemos julgar os outros de forma errada também, porque não avaliamos a nós mesmos. Há uma diferença, queridos. Quando nós julgamos os outros, isso pode levar a uma justiça própria e nós acharmos que somos melhores. Mas quando examinamos a nós mesmos, isso deve nos levar a um arrependimento, a uma correção, a uma aproximação de Jesus, a um louvor a Ele por sua maravilhosa graça. Porque se estamos de pé é pela graça. E os outros também estão de pé por causa da graça do nosso Senhor. Examinar a nós mesmos, então, é a primeira coisa que o apóstolo recomenda. Porque se nós não estivermos bem, também não podemos examinar os outros. Eu li a história de uma jovem senhora que vai ao consultório médico e ela diz: doutor, todos os lugares do meu corpo doem quando eu toco neles. Todos os lugares. E o médico diz: mas isso não é possível. Me mostre como é. Ela toca no ombro, ai, ai, ai. Toca na coxa, ai, ai, ai. Toca na cabeça, ai, ai, ai. Toca na barriga, ai, ai, ai. E o médico diz: deixa eu ver o seu dedo. E quando ele examina, ele diz: você está com o dedo quebrado. O ai, ai, ai não era dos lugares que ela tocava, era do que ela usava para tocar, porque o dedo estava machucado e tudo doía. Se nós estivermos bem, queridos, podemos avaliar, inclusive, a situação de outros, mas não podemos jamais avaliar outros sem primeiro avaliar a nós mesmos como nós estamos. Devemos
examinar-nos e há um padrão que nos leva a este exame, porque o apóstolo Paulo diz: devemos examinar se nós estamos na fé. Ele diz: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Às vezes a Bíblia fala de fé de uma forma objetiva, a fé que nós cremos. Às vezes ela fala de fé de uma forma subjetiva, a fé que nós vivemos. Quando ele fala da fé que nós temos, ele fala da doutrina, da palavra. Será que nós estamos na fé? Ou seja, será que nós estamos no padrão da palavra de Deus? Estamos crendo naquilo que a Bíblia realmente nos diz? Porque nós lemos Tiago no capítulo 1 da sua epístola, verso 22 em diante, ele diz: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, porque senão vocês enganarão a si mesmos. E ele diz no verso 25: se vocês observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. O primeiro exame que nós precisamos fazer é da nossa consciência. Mas examinamos a nós mesmos, a nossa vida, sob a luz da palavra de Deus. É ela que diz como devemos andar, é ela que diz como devemos ser, é ela que nos diz o que devemos fazer, é ela que nos diz o que devemos aprovar, é ela que nos diz o que nós devemos rejeitar, e nós precisamos buscar entender a palavra de Deus para poder aplicá-la à nossa vida. Quando o salmista ora, no Salmo 139, nos últimos versículos, ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E como o Senhor nos examina, e Ele nos guia pelo caminho eterno, por meio da sua palavra. Aleluia! A palavra é lâmpada que ilumina a caminhada do cristão, é lâmpada que nos dá a direção para nós seguirmos. E nós precisamos, queridos, fazer sim um autoexame, uma autoavaliação, mas não segundo o nosso padrão, e sim segundo o padrão da palavra de Deus. Porque se examinarmos segundo o nosso padrão, nós podemos achar que estamos muito bem. E pode ser que não estejamos tão bem assim. Você talvez conheça aquela história do menino que chega para a mãe e disse: mãe, eu acabei de me medir e eu tenho 2,45 metros de altura. E a mãe diz: menino, que história? É, mãe, acabei de me medir, tenho 2,45 metros, menino. Você não passa nem de 1 metro de altura, meu filho. Como é que você se mediu? Eu usei essa régua aqui. Aí ele pegou a régua que estava num livro que era só um desenho de uma régua, só uma imitação de uma régua. Obviamente não era um padrão correto. Por aquela régua ele se mediu, tinha mais de 2 metros de altura, quase o gigante Golias. Mas na realidade, se ele tivesse pegado a régua correta, ele ia ver que tinha menos de 1 metro de altura. Se nos examinarmos por qualquer padrão, queridos, podemos andar por aí achando: eu estou bem, está tudo tranquilo, a minha fé está bem, a minha vida está bem. Mas se nós nos examinarmos à luz da palavra de Deus, talvez encontremos necessidades, encontremos o exame dizendo que há uma taxa baixa, que há algo precisando ser corrigido. Porque quando o apóstolo encerra o texto aqui, ou nos 2 primeiros versículos que lemos, ele diz: examine se vocês estão na fé, provem a si mesmos. E ele pergunta: ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A grande medida da nossa fé é exatamente se nós estamos firmes na fé em Cristo, se realmente Cristo está em nós. E como as pessoas saberão se Cristo está em nós? É se elas enxergarem Cristo naquilo que fazemos, naquilo que dizemos, naquilo que escolhemos. Se as pessoas
olharem para nós e verem Cristo em nós, nós podemos então entender que estamos no caminho certo, ou estamos bem na nossa vida espiritual. Mas antes que as pessoas olhem e vejam, o apóstolo diz: faça um autoexame. Se hoje alguém pudesse aqui fazer um exame da sua vida espiritual, a taxa de Cristo, a taxa da sua cristosidade, a taxa da sua cristandade, a taxa do quanto Cristo está em você e em mim, daria baixa ou daria alta? A gente ficaria preocupado: meu Deus, a minha cristandade só deu isso. Porque quando a gente faz o exame e a taxa está muito baixa, a gente se preocupa. E se preocupa, precisa fazer alguma coisa. Como sabemos se Cristo está em nós? Nós estamos vivendo segundo a fé que professamos em Cristo? Nós estamos descansando na sua providência em meio às adversidades da vida, ou andamos murmurando, preocupados? Nós estamos descansando no perdão que recebemos dele e buscamos este perdão, e estamos também repartindo esse perdão com os outros, porque Jesus nos ensinou a orar dizendo: perdoa-nos, assim como nós temos perdoado. Perdão que recebemos não é para guardar numa gaveta, é para distribuir com aqueles que nos ferem, porque o Senhor nos ensinou assim. Amém. Se Cristo está alto dentro de mim, se Ele está realmente presente na minha vida, será que as pessoas estão olhando para mim e estão vendo Jesus? Estão vendo Cristo? Alguém pode olhar para você e alguém pode até criticar: você é tolo, você é quadrado, você é uma pessoa que aceita as pessoas fazerem isso com você. Olha, se fosse eu, fazia assim, assim, assim. Mas alguém olha para você de repente e diz: por que ele é dessa maneira? E alguém vai dizer: é porque ele é crente em Jesus. É porque ele segue a palavra de Deus. É porque ele é um crente na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, queridos irmãos, quando nós às vezes chegamos num lugar e alguém vê algo diferente em mim, e você olha para nós e diz assim: você é crente, né? Logo vi, por sua atitude, pelo que você faz, pelo que você diz. Olhamos para nós mesmos, e quando vemos a luz da palavra e fazemos um autoexame, nós vamos descobrir, queridos, pelo menos 3 coisas. Primeiro, somos pecadores, necessitados da graça de Deus. Não somos fortes em nós mesmos, nem somos justos por causa do que fazemos. Mas quando examinamos Cristo em nossa vida, também podemos entender que a obra que Ele fez por nós na cruz foi tão maravilhosa, tão completa, que nos transformou, nos deu nova vida, perdoou os nossos pecados, escreveu nosso nome no livro da vida, nos deu direito a sentarmos à sua mesa, e nesta noite estamos aqui para louvá-lo por sua graça revelada na cruz, e porque Ele ali comprou a nossa vida da escravidão do pecado e nos deu a vida eterna. Aleluia! Olhando para nós, vemos a nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo vemos como Cristo entrou na nossa vida com graça, com poder, com mudança. Aleluia! E diante daquilo que vemos que Ele fez por nós, também despertamos para cumprir o chamado que Ele tem para nós. Jesus não nos salvou, nos transformou, nos comprou para vivermos para nós mesmos. O apóstolo Paulo nos lembra disso quando escreve na Epístola aos Coríntios, dizendo: vocês foram comprados por um bom preço. Portanto, glorifique a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ele nos comprou, queridos, e nos comprou para nós também sermos
portadores da sua graça, sermos seus representantes aqui nesta terra. Ele nos comprou para que nós pudéssemos também servi-lo, trabalhar para Ele, porque Ele não nos deixou aí como pessoas soltas no mundo. Você pode até olhar para você mesmo e não enxergar um representante de Cristo, mas saiba de uma coisa, no mundo espiritual não é assim. Quando um crente anda por essas ruas, o mundo espiritual reconhece se Cristo está nele. Alguém pode não dar grande valor, mas o mundo espiritual reconhece um crente que está cheio da graça de Deus. Havia um irmão há muitos anos passados em Parnamirim, esqueço o nome dele, mas que era um homem tão cheio da graça de Deus, um homem que buscava sempre andar em comunhão com Deus. E um dia alguém se manifestou lá endemoniado num lugar, e oraram, alguém orou e não houve a libertação, e disseram, vamos chamar o irmão fulano. E as pessoas que estavam ali, disse que o demônio disse, que vou chamar quem? O irmão fulano. Eles podem deixar que eu já vou saindo. Porque ele sabia quem era aquela pessoa. Só que, irmãos, não há filhos prediletos de Deus. Há uns que estão mais próximos, sentados no colo, acariciando o rosto dele e chamando de papaizinho. E há outros que, por muitas razões, não têm tempo para estar com ele, e nem para louvá-lo, e nem para servi-lo. Mas que nesta noite nós possamos olhar para a obra da graça de Deus em nós e ver que nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus, e que Ele nos libertou e nos salvou e nos encheu do seu Espírito, para que nós não somente possamos andar em novidade de vida, mas para que nós também possamos ser comunicadores desta graça àqueles que estão precisando de nós. Onde você vive, onde você anda, onde você trabalha, onde você estuda, há pessoas necessitadas da graça de Deus, esperando um representante de Cristo passar por lá para lhe dar uma palavra de esperança, de graça, e você pode ser esta pessoa, porque se você é uma nova criatura em Cristo, foi comprado pelo seu sangue, você também é, aleluia, portador dessa mensagem, você também é templo do Espírito Santo, e pode ser este instrumento de Deus para alcançar vidas. Você pode olhar-se no espelho e dizer, pastor, eu sou tão fraquinho. Não, olhe melhor. Olhe se Cristo está em você, olhe se o Espírito está em você, olhe se a taxa de espiritualidade está alta em você, porque se você está em comunhão com Ele, Ele é poderoso para lhe usar como instrumento vivo, aleluia. Se Cristo está em nós, nós estaremos então não apenas seguros na fé, mas sendo também instrumentos dele para alcançar outras vidas. Examine-se a si mesmo, Paulo está dizendo. Se fosse feito um exame de sangue espiritual, como estaria a sua taxa de Cristo hoje? Alta? Baixa? Quando nós lemos o que Paulo está dizendo aqui, ele diz que vai voltar a Corinto e vai julgar as pessoas ali. Mas esse não é o julgamento que mais deve prender a nossa atenção e a preocupação. Há um outro julgamento muito mais importante. Cristo vai voltar e Ele nos julgará. E nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor, porque Paulo diz que nós precisamos ser aprovados. E também diz no texto da ceia que se nós nos julgarmos a nós mesmos, não precisaremos ser disciplinados pelo Senhor. Que nós possamos hoje, queridos, fazer uma autoavaliação. E aí, a partir daí, tomar medidas.
Se você vai a um lugar e alguma taxa está baixa, talvez o médico recomende que você precise melhorar a sua alimentação, você precise fazer alguma atividade física. Talvez o médico recomende que você precise tomar mais sol. Talvez o médico recomende que você precise renovar as vitaminas do seu corpo. E se nós examinarmos e virmos que a taxa de Cristo está baixa na nossa vida, talvez você precise melhorar a sua alimentação espiritual lendo a palavra de Deus. Talvez você precise tomar mais vitaminas espirituais através da comunhão com o Senhor. Quem sabe um exercício espiritual, mais oração, mais jejum, mais buscar ao Senhor, mais louvar a Ele. Isso vai melhorar a sua taxa, aleluia. Isso vai fazer com que cresça a sua vida espiritual. Se algo precisa ser melhorado na sua rotina, para que a taxa espiritual seja melhor no exame, tome uma atitude hoje. Tome uma decisão hoje. Anote na sua mente, se você não anotou em algum papel. Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso jejuar mais, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso estar mais na igreja, eu preciso louvar mais a Ele, eu preciso ser mais grato, eu preciso fortalecer a minha fé. Oh, queridos, que nesta noite possamos fazer esta autoavaliação e tomarmos as medidas necessárias para que sejamos aprovados pelo Senhor neste exame da nossa fé, à luz da palavra, para servirmos a Ele com alegria cada dia da nossa vida e andarmos de maneira que o mundo perceba: há um crente ali, há um cristão passando ali, há um homem de Deus, há uma mulher de Deus passando ali, e só poderemos ter esta avaliação das pessoas se antes avaliarmos a nós mesmos e corrigirmos naquilo que nós precisamos melhorar na nossa vida espiritual. Que Deus te abençoe, abençoe a cada um de nós, que esta palavra esteja guardada no nosso coração, possamos caminhar por ela e cumpri-la cada dia na nossa vida. Amém, queridos?